Olá, seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício que envolve triângulos, alturas e bissetrizes, que diz o seguinte: em um triângulo EFG, o ângulo E mede 100 graus, o ângulo F mede 20, o ponto O é o encontro da altura EH com a bissetriz GS, calcule o ângulo E, vértice OG. Vamos desenhar esse triângulo para ver como que é a representação dessa situação. Nós vamos ter aí inicialmente um triângulo com esse formato. Perceba que o ângulo I mede 100 graus, então é um ângulo maior. Então isso aqui é o nosso vértice E. E esse ângulo aqui ele mede 100 graus. E o ângulo F, mede 20 graus. Então E, F, vamos marcar o F aqui, ele mede 20 graus. Então aqui nós vamos ter EFG. Então esse aqui é o nosso vértice G. Bem, aí ele fala o seguinte, ele fala que nós temos um ponto O, que é o encontro da altura EH, com a bissetriz GS. Então tem uma bissetriz que sai lá do ponto G até o lado EF, e uma altura EH, que sai do ponto E e vai até o ponto H. Bem, vamos desenhar essas duas, essa altura e essa bissetriz. Perceba que nós temos agora a altura, a altura EH, a altura em relação ao vértice E, e a bissetriz GS. E o ponto O é o ponto de encontro, é o ponto de encontro da altura com a bissetriz. Então esse aqui é o nosso ponto, O. E nós queremos calcular o ângulo E, vértice OG. Perceba que é o ângulo E, vértice OG. Então o nosso ângulo que nós queremos calcular é esse ângulo aqui, ó. E, vértice OG, vamos chamar esse ângulo aqui de X. Então nós queremos calcular esse ângulo X aí. Bem, vamos começar a montar os dados que nós temos. Nós já fizemos o desenho, Fizemos o desenho, marcamos os valores. Vamos começar a marcar os dados que nós temos. A primeira coisa que fala é que O é o encontro da altura. Altura EH. E a altura é sempre perpendicular. Então se EH é uma altura, então esse ângulo aqui é um ângulo reto. E esse ângulo aqui também é um ângulo reto. É o primeiro dado que nós temos. Depois ele fala com a bissetriz GS. Então GS é uma bissetriz. Como o vértice é lá no vértice G, então essa bissetriz corta um ângulo que está em G em duas partes iguais. Então nós temos que esse ângulo aqui, que nós não sabemos qual é, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse. Nós não sabemos qual é, já tem um X aqui, vamos chamar de Y. E aí nós vamos começar a procurar relações, relações entre essas figuras, certo? Primeira coisa que a gente pode perceber, primeira coisa que a gente pode destacar nessa figura aí, é que a soma dos ângulos internos, vamos pegar um triângulo maior, vou pegar aqui o triângulo EFG, perceba o triângulo EFG, a soma dos ângulos internos desse triângulo, ou seja, o ângulo E, que é 100 graus, mais o ângulo F, que é 20 graus. Então, EFG mais o ângulo que está aqui em G, que é 2Y, Que é 2Y. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então nós pegamos o triângulo maior aqui, ó, destacamos esse ângulo mais esse, então 100 mais 20 mais 2y igual a 180. Então 120 mais 2y é igual a 180. 120 passa para lá negativo. Então 2y igual a 180 menos 120, 60. Então o nosso y é 60 dividido por 2, que é 30 graus. Então nós já sabemos que o ângulo que está aqui, desse
né, esses ângulos aqui, que são os valores de y, eles valem 30 graus cada um. Aqui é 30 graus, também é 30 graus. O que nós vamos destacar agora? Tem que buscar relações da figura. Perceba que existe uma relação lá que é bem fácil, né? Nós temos um ângulo externo ali. Se você pegar o triângulo, né, lembra que esse ponto aqui é o ponto O, que nós tínhamos, apaguei ali. Se você pegar o triângulo OHG ou GHO, se você pegar o triângulo GHO, nesse triângulo aqui, nós temos um ângulo que é formado pela extensão aqui do lado HO. Você percebe que você esticou aqui o lado HO e formou um ângulo externo aqui. E esse ângulo externo, vamos destacar ele, ó, que é exatamente o que eu quero, que é o x. Esse ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos que não lhe são adjacentes. Então esse ângulo x aqui é 90 mais 30. Então esse ângulo x aqui, ele é igual a 90 graus mais 30 graus, e o valor de x vai ser 90 mais 30, 120 graus. Ok? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.